Você é de que tipo de pessoa que não consegue controlar a sua fome? Passa o dia inteiro pensando em comida. Você fala que o fato de amar a comida é algo que está te sabotando no seu processo de emagrecimento? Então você precisa assistir esse vídeo de hoje aqui, que eu vou te explicar o que tá te levando a isso e o que você pode fazer para ajustar esse caso aí também. Então bora lá entender aqui primeiro. Bom, primeiramente, né? Isso é um dos fatores que muitas pessoas relatam quando buscam emagrecimento, porque elas sentem que não conseguem controlar o ato de comer. Então, por mais que ali no fundo elas saibam o que seria a melhor escolha, qual seria, né, a quantidade, né, ela sabe que não deve comer para se sentir empantufada, empazinada, mas mesmo assim ela não consegue colocar isso aí em prática, ela não consegue ter bons resultados. E por que isso muitas vezes acontece? Bom, a gente tem um fator aqui que pode contribuir muito para isso, que é o próprio hábito alimentar que essa pessoa já tem. Ou seja, a qualidade, né, nutricional da sua refeição, né, das refeições ao longo dos dias, né, ao longo das semanas e dos meses, essa qualidade pode estar fazendo que essa pessoa tenha um certo vício por buscar esses alimentos que são mais gordurosos, mais açucarados. Você já observou que muitas vezes quando bate um desejo, uma vontade louca de comer alguma coisa, normalmente é o quê? É um chocolatezinho, é uma porção de batata frita, é pizza, uma macarronada, né? Raramente você vai ter um desejo louco, incontrolável de comer, por exemplo, um arroz com ovo, né? Comer um pratão de salada ali. Muito provavelmente o seu desejo vai vir por esses alimentos, tá? E por quê? Esses alimentos, o que eles têm em comum? São alimentos ricos em gorduras e ricos em carboidrato. E um carboidrato que muitas vezes ali é absorvido muito rapidamente, ou seja, tem um alto índice glicêmico, uma alta carga glicêmica, tá? E com isso aí, com o consumo desses alimentos frequentes, né? Ou seja, diariamente, em excesso, fazendo maior parte da sua refeição, além de falta de fibras, de vitaminas ali, desses outros nutrientes, isso faz com que você crie-se um vício nesse alimento. E como que começa esse vício aqui, Nutri? Primeiramente, esses alimentos, eles têm um poder ali de estimular a dopamina, que é o hormônio ligado ao prazer, né? Então a dopamina é aquilo que te deixa totalmente em êxtase, né? Super alegre, super feliz ali. E muitas vezes ao longo do nosso dia, a gente não consegue implementar outras fontes de prazer que vai levar essa dopamina, né? Tanto quanto, às vezes, o consumo desses itens aí vai fazer essa elevação. Então, aqui é um dos primeiros pontos que você deve começar a ter noção. Será que a única coisa que te dá muito prazer é a comida? A sua fonte de prazer ao longo do dia ali é o que tá vindo da comida? Ou você tem outras coisas que te auxiliam nisso? E nesse ponto aqui também é bem interessante, porque o que acontece? Homens e mulheres, eles têm uma diferença muito grande nesse quesito. Normalmente os homens, eles têm muito mais fontes de prazer do que nós, mulheres. Porque os homens ali, eles saem para jogar bola. Quando eles sentam numa mesa de um bar para tomar uma cervejinha, eles não ficam depois arrependidos, eles não ficam ali preocupados que aquilo ali vai estar sendo prejudicial, né? Então os homens em si, eles conseguem buscar mais essas formas de prazer do que as mulheres. Por isso que muitas vezes as mulheres são as que mais sofrem com essas alterações aqui, tá? Então o que acontece aqui? Eu vou dar um exemplo que normalmente talvez você vai até se identificar, que é o momento que você mais descontrola na alimentação, mais tende a buscar esses tipos de alimentos. Muitas vezes você vem tudo certinho, toma café da manhã conforme ali foi planejado junto com a Nutri, fez o seu almoço também bem bacana, mas na hora que chega a parte da tarde você dá uma descontrolada. Por quê? No final da tarde a gente tem ali outros fatores que vão estar atrapalhando. A gente tem fatores emocionais que vão estar nos levando a fazer aquela ingestão alimentar. Porque fome, né, esse ato de comer não está só relacionado à fome em si fisiológica. E até que é interessante você ter em mente que existe, né, há vários tipos de fome, vamos dizer assim, entre aspas. Temos a fome biológica, a fome fisiológica, né,
que é a natural do seu corpo sentir, que é aquela, se você não respeitar, você tende a passar mal, você tende a sentir um desconforto no estômago, um tremor, uma fraqueza, tá? Essa é a fome fisiológica. E temos outros tipos de fome, né, que são falsas fomes aqui, que são, na verdade, estimuladas por gatilhos ou até mesmo pelas emoções, ok? Nesses gatilhos, o que pode ser? Pode ser o simples fato de alguém chegar aqui agora para você e te oferecer, às vezes, um pedaço de pizza. Então, naquele momento, você não estava nem pensando em comer, você não estava com fome, mas você acaba comendo aquela pizza porque alguém te ofereceu. Quando você vê aquele alimento ou escuta falar, aquilo ali vai gerar em você uma vontade de comer aquele alimento. Mas não necessariamente ali você já estava com fome, você não estava às vezes nem pensando. E essa vontade que se cria naquele momento é algo que já vai fazer você estar consumindo aquilo. E eu puxo a atenção para mais um detalhe. O que leva a gente ficar acima do peso e engordar não é simplesmente porque hoje você foi lá e comeu um pedaço de pizza, mas ao longo de toda a semana, né, dos meses ali, é a quantidade de vezes que você fica comendo sem estar com fome. Fica comendo só porque alguém tá te oferecendo, só porque tá vendo, ou só porque é final de semana, então para você hoje é dia de aproveitar, é dia de descansar, de relaxar, tá? Bom, então o primeiro ponto é identificar essa fome. Então saiba, se você fica o tempo inteiro pensando em comida e fica com fome o dia todo, muitas vezes você não está sentindo fome, você está sentindo vontade ou você está com a emoção te levando a fazer essas escolhas alimentares. Bom, lembra que eu falei que os alimentos mais ricos em carboidratos e gorduras, eles têm a capacidade de estimular a produção da dopamina, que é o hormônio do prazer? Aqui agora começa a rolar um ciclo vicioso ao longo ali do seu dia. Por quê? E principalmente porque que no final da tarde é quando você mais tem a propensão de comer em excesso e pedir esses tipos de itens mais calóricos aí. O seu dia inteiro ali, você passa por vários momentos ali. Então, a hora que chega no final da tarde, você já tá o quê? Cansado. Às vezes você já tá estressado. E quando eu falo de estresse, não é simplesmente um estresse ali de raiva, de alguma coisa que tá te incomodando, alguma coisa que tá te irritando, tá? Mas um estresse de realmente ter passado um dia mais cansativo. O cansaço, ele gera um estresse ali pro nosso corpo, tá? Então, esses pontos, estresse, tristeza, raiva, cansaço, são sentimentos, são sensações negativas que você tem. Então, o contra, né? Quando você tá com um sentimento negativo, você tá no momento de baixa, de tristeza, vamos dizer assim, o que você precisa? O que é o contrário dessa tristeza? É a alegria, né? É a felicidade, é o prazer. Então, nesse momento aqui, o seu corpo, para aliviar esse estresse, ele vai tentar buscar fontes de prazer para você. E aqui que vem a grande pegada, né? Porque, às vezes, o que você sempre tá ofertando para ele como fonte de prazer é a comida. Então, naquele momento ali à tarde, o seu desejo maior vai vir justamente por buscar, né, por tentar consumir esses alimentos, como uma batata frita ali, um macarrão, esses itens assim que são mais calóricos, porque eles vão fornecer justamente itens que vão contribuir para essa formação dessa dopamina. Só que o problema não é só isso, né? Não é só nisso aqui. O que acontece é que, na maioria das vezes, a gente fica repetindo esse comportamento ao longo dos dias, ao longo dos meses, né? E isso aí vai começar a vai criar uma ponte comportamental. Como assim, Nutri? O que é isso? Toda vez que você tá triste, que você tá estressado, tá cansado, tá com raiva, né, tem algum sentimento assim, o seu comportamento, sua mente, né, o seu cérebro, ele já associa, tá triste, come. Tá estressado, come. Tá cansado, come. Porque ele começa a criar esse comportamento de que quando você tá sentindo essas situações, o que vai resolver para você é a comida, tá? Então, esse comportamento começa a ser instalado e quanto mais isso se repete ao longo ali dos meses, né, e até de anos em muitos casos, isso aí vai trazendo mais prejuízos ainda. Por quê? Isso vai fazer com que o seu corpo tenha dificuldade em sentir quando está saciado. Então, os hormônios da saciedade, eles não vão conseguir funcionar tão bem ali, fazer a sinalização que eles precisam. Eles não vão conseguir sair, chegar lá no seu cérebro e falar, ô fulano,
chega, não precisa comer mais não, tá? Já tô saciado. Então, como ele não consegue passar essa mensagem ali, você continua tendo fome o tempo inteiro, comendo o tempo inteiro, justamente porque esse sinal da saciedade não está sendo repassado para o seu cérebro, tá? Então, aí, você vai ficar sempre saindo fora, né? Tu não vai conseguir ver uma coisinha e se manter controlado naquilo. Além do fato que aqui começa a surgir um ciclo também, que é o seguinte: você passa por um momento triste, algum estresse, alguma coisa. Você vai buscar prazer na comida. Só que o que acontece depois que você achou esse prazer na comida? Você que está tentando emagrecer, você que já tentou várias dietas aí, você que já foi em vários nutricionistas. O que acontece nesse momento? Quando você se entrega a esse prazer da comida? Bate um sentimento de frustração, de culpa. Meu Deus, eu não sou capaz. Mais uma vez, eu não dei conta. Esse sentimento negativo que bate aqui é o quê? É algo que vai te levar a buscar o quê novamente? Vai fazer você buscar prazer. E onde você aprendeu que vai ser fonte de prazer? Onde que o seu cérebro está treinado a buscar prazer? Na comida. Percebeu que isso aqui se torna um ciclo vicioso? Tô triste, eu como, fico triste porque eu comi, fico chateado porque eu comi, eu tava de dieta, eu tinha acabado de fazer um combinado que eu ia, esse ano de 2021, ia conseguir emagrecer, ia conseguir vestir meu biquíni e ir pra praia, mas você foi lá e saiu fora, porque você comeu, extrapolou na comida de novo. Isso vai bater tristeza e você vai buscar novamente a comida como uma forma de prazer, de aliviar essa tristeza. Tá vendo como que no emagrecimento não é só simplesmente, né, a gente falar de alimentos ali, mas a gente tem que entender o que está acontecendo com você. Então, é importante você identificar esses pontos aqui que tá rolando com você. Teve uma pergunta aqui. Acho que é até minha prima, Elisângela, ó. A bebida alcoólica atrapalha na dieta? Atrapalha sim, tá? O álcool em si, ele contribui para o ganho de peso e ele bloqueia a lipólise, que é a quebra da gordura. E muitas vezes, o álcool, pessoal, a bebida alcoólica, ela vai estar associada a esse estímulo do prazer aqui, tá? Então, assim, eu falo aqui comida, mas a bebida alcoólica também, ela pode ser uma forma que você busca prazer. Normalmente, quando a gente pensa, vou tomar uma cervejinha, a gente até complementa a frase, vou tomar uma cervejinha para relaxar, né? Para descansar o corpo ali, né? Então, a comida, ela se torna esse sinal de recompensa. A bebida alcoólica também vai funcionar da mesma forma. E o álcool em si, ele também vai atrapalhar, porque ele em excesso, ele vai fazer esse mecanismo aí de atrapalhar a lipólise, que é a quebra da gordura, e vai também estimular o acúmulo dessa gordura, aumentar o acúmulo dessa gordura aí, tá? Em excesso, tá, pessoal? Então, assim, não é que hoje você tomou aí uma latinha, nossa, amanhã eu já engordei 2 quilos. Não, não é assim. É um conjunto de ações, de fatores, tá? Que vão se repetindo, que vão contribuir para esse aumento de peso. Principalmente o que aconteceu na quarentena. O que rolou na quarentena para muitas pessoas aqui? Estresse, insegurança, não sabia o que vai acontecer, porque a gente ficou num momento ali indecisivo, né? E com isso, gerou o quê? Sentimento negativo, onde que a gente buscou prazer. E mais um ponto aqui também, além dessa ansiedade, desses momentos, ocorreu também para muitas pessoas a ociosidade, ou seja, teve que ficar em casa, então parou de ter as mesmas atividades que se tinha, e isso aí ficou aquela sensação, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Não tem nada para me fazer, então eu vou comer, tudo automaticamente, tá? Isso tudo é feito automaticamente ali, tá? Então tem que fazer esse autoconhecimento, perceber o que tá te levando a comer aí na real, para que você consiga bolar uma melhor estratégia para te ajudar nesse quesito. Então vamos lá. Se você sente que a comida tá virando uma certa forma de prazer ali, você tá buscando ela realmente nesses momentos, né? Então observa, o dia que você extrapola, né? Você vinha tão legal na alimentação, mas teve um dia ali que você extrapolou, comeu pra caramba. Observa o que aconteceu para você chegar naquele nível ali. Foi estresse, foi raiva, foi tristeza, o que rolou naquela situação? Por que identificar esse passo aqui atrás? Porque quando você identifica o que está te levando, você vai conseguir montar uma estratégia para melhorar aquele quadro. Se foi raiva, então o que você precisa naquele momento?
que pode aliviar a sua raiva? O que vai te relaxar, vai te deixar tranquilo? Às vezes fazer uma meditação ali, é algo que pode te auxiliar nesse ponto, tá? Então tem que fazer essa observação. Pra mim, o que me faz sair fora da questão alimentar, eu ficar, né, comer, às vezes fazer uma escolha errada na alimentação, é o estresse e o cansaço. São duas coisas que realmente, pra mim, me atrapalham muito. Ficar com raiva de alguma coisa que aconteceu. Então, o que eu faço? Como eu sei que no final da tarde, né, se eu venho trabalhando de manhã, trabalho à tarde, vou trabalhar até a noite, né, até umas 7, 8 horas, e a hora que eu chegar em casa eu tenho risco de ter esse pico, o que eu faço? No meio da minha tarde, eu coloco uma estratégia para me ajudar a ficar mais tranquila, a ficar mais relaxada ali. Então, após o meu almoço, eu costumo ficar uns 10, 20 minutinhos deitadinha no sofá, espichadinha, quietinha, tranquila, tá? Uma forma de eu repor as energias, é uma forma que me relaxa, me tranquiliza. Então, pra você, o que te dá prazer? E tem uns 3 meses, na verdade, que eu descobri outra fonte de prazer muito grande, que é o CrossFit. Então, todo dia de manhã eu não abro mão de ir fazer a minha atividade física. E hoje eu até comentei aqui também, né, que essa questão de atividade física, se você não tá sentindo prazer naquilo, se não é algo que tá sendo legal pra você, provavelmente você não tá fazendo a atividade certa, você ainda não encontrou realmente a atividade certa pra você. Então, pensando nesse quesito de prazer, eu tenho essas duas coisas que auxiliam muito nesse processo. E aqui também, lógico que a gente deve investir em algumas coisas, alguns alimentos, algumas estratégias nutricionais para melhorar e contribuir ainda mais para esse quesito aqui, tá? Então, o que você pode colocar aqui? Estimuladores de triptofano, por exemplo, né? Colocar fontes de alimentos ali, fontes de triptofano para estimular serotonina, dopamina, para te ajudar a manter mais essa tranquilidade. E o que pega aqui também muitas vezes? Se você fica, o seu momento de estresse é por volta das 19 horas, não vai adiantar às 19 horas você ir tomar um chá de camomila para se acalmar. Por quê? Aquele horário você já tá estressado, você já tá no ápice do seu cansaço, da sua fadiga. Então, o legal é, se você sabe que normalmente o costume de você sentir esse cansaço, esse estresse, isso que te sabota no emagrecimento, é às 19 horas, essa estratégia alimentar aí, ou essa estratégia até para te relaxar, ela tem que vir um pouco mais cedo, tá? Ela tem que vir ali por volta, sei lá, de umas 4 horas, nas 17 horas, tá? Então, um chazinho ali de camomila, pensando nesse quesito de se acalmar, se tranquilizar, ele tem que vir nesse momento aqui. Uma coisa também que é super legal, que auxilia muito, é o cacau, né? Então, um chocolate, 70%, 2 quadradinhos, pode ser consumido todos os dias ali, vai te auxiliar nisso. E aqui tem um segredo também, né? Não é simplesmente comprar os 2 quadradinhos, colocar na boca e triturar aquilo ali e engolir de qualquer maneira. Não. Tem que ser comido devagarzinho. O ideal até mesmo de doces, chocolates, é como se fosse uma bala. É você deixar na boca e deixar aquilo ali derreter. Chupar aquilo ali mesmo, tá? Por quê? Pensa aqui comigo. Se você gosta muito de chocolate, e não só pro chocolate, pros doces, né? Mas assim, você gosta muito de uma pizza, de uma batata frita, de um sanduíche, por que diabos você vai comer aquele negócio correndo? Se você gosta, a gente faz as coisas correndo quando é uma coisa que a gente não tá tão afim, né? Quando é uma coisa que a gente não gosta tanto. Aí, a gente faz correndo, né? Pra acabar mais rápido. Mas se você gosta, tem que ser devagar. Então, a partir do momento que você começa a treinar esse ato aqui de comer esses itens, principalmente esses itens que você gosta muito, comer mais devagar, você vai ver que o seu controle na ingestão, na quantidade que você come vai ser outro. E o prazer também daquilo vai ser outro. Porque às vezes você come, mas termina de comer, nem era aquilo tudo, sabe? Tipo assim, você acabou de comer, mas não foi aquela Coca-Cola toda que você imaginava, que você esperava. Não foi aquele prazer todo. Justamente porque você fez muito rápido esse processo. Outra dica aqui que auxilia muito é colocar fontes de alimentos que vão te sustentar mais. Então, o que acontece? Aqui tem uma dúvida que as pessoas muito têm no emagrecimento, se é que deve comer de 3 em 3 horas, que eu vi fulano comendo de 2 em 2, outro ciclano come de 5 em 5. Ai, meu Deus, a pessoa faz o jejum e como é que fica?
que acontece? Aqui, primeiro ponto, a gente deve comer sempre quando está com fome, pensando no emagrecimento. Lógico que quando a pessoa já está evoluída nesse processo, então uma pessoa que já segue tudo certinho, não descontrola na comida, ela vai vir utilizar estratégias ali diferentes, tá? Mas nesse caso aqui, quando você sente que chega à noite, você come em excesso, come demais, é porque você tá chegando muitas vezes também com muita fome naquele horário. Pensa aí, tem um leãozinho preso numa jaula e ele não come aí há mais de uma semana. Quando você solta aquele leão, o que ele vai fazer? Ele vai correr e vai tentar comer a primeira presa que ele vê no caminho dele. Ele não vai se ligar, se importar para quem que é, o que é, né? É isso que acontece com a gente. E mais um detalhe, quando você tá com fome de leão, o seu corpo, o que ele entende? Peraí, essa pessoa passou por uma restrição muito louca, você começa até a ter sinais, né? Fisiologicamente, você vai ter o quê? Um mal-estar no estômago, uma bambeza, mãos trêmulas, tá? Então, esse é sinal que já tá passando muito da hora de comer. Então, nessa ocasião aqui, o que seu corpo quer? Ele não tá nem aí se você quer emagrecer. Para ele, emagrecimento não existe, tá? Ele quer te manter vivo. Então, naquele momento, ele vai ligar um alerta para que você busque uma fonte gordurosa, uma fonte bem cheia de açúcar, bem cheia de carboidrato ali para aliviar de uma vez aquela fome que você tá sentindo. Aí, contribui mais uma vez para essas escolhas aí que não são tão legais para quem busca o emagrecimento. Não é uma coisa que você deve ficar comendo todos os dias, porque sim, vai atrapalhar esse processo de emagrecimento. Então, naquele momento, você começa a fazer essas escolhas que não são tão legais. Eu, por enquanto, até hoje, nunca vi uma pessoa que quando tá com fome de leão, ela bate um desejo de comer uma folha de alface. Muito provável que ela quer uma coisa pesada, com bastante carboidrato ali. E é justamente isso. Fisiologicamente, o nosso corpo, ele vai caminhar, ele vai buscar esses tipos de itens assim, tá? Isso é muito comum. Então, aqui nesse caso, é interessante, antes de chegar essa fome do leão, às vezes você fazer um lanche. E muitas vezes você não faz esse lanche, você sente fome, mas você não está treinado ainda a identificar o primeiro sinal da sua fome. Por isso a importância de estar sempre conectado você consigo mesmo. Você parar e pensar antes de fazer todas as refeições do dia, peraí, será que eu tô com fome agora? Se eu beber um copo de água, isso vai passar ou não? Como que é meu nível da fome? Para você começar a se ligar nisso. Então, para essa pessoa aqui, talvez seja muito interessante, à tarde ali, por volta de umas 5, 4 horas, ela fazer um lanche que vai sustentar ela ainda mais. Mas e aí, Nutri, o que pode ser esse lanche? Um pão? Não vai ser legal o pão. Por que, Nutri, o pão engorda? Não tem nada a ver porque o pão vai te engordar mais ou outra coisa vai emagrecer, tá? O que vai definir isso aqui é o conjunto todo da alimentação. Só que um pão francês ali, sozinho, ele vai ser absorvido muito rápido. A glicose dele, o carboidrato dele é absorvido muito rápido. E com isso, rapidamente você vai sentir fome de novo, tá? Você não vai ficar sustentado. Agora experimenta comer um pão com ovo, uma folha de alface e um tomate. O negócio já dá uma sustentada a mais. Já observou o almoço? Você fica um pouco mais sustentado, você demora um pouquinho mais a ter fome ali normalmente, porque o almoço é arroz, feijão, né, um prato de salada ali, uma proteína, uma carne, e isso aí dá uma segurada. Então, nesse período aqui da tarde, tem que fazer umas combinações assim. Então, adicionar fibras às vezes, porque, vamos supor, levar esse pão com ovo, para você não vai ser prático, não vai ser fácil, porque às vezes você tá no trabalho, mas que tal, às vezes, um iogurte ali e, sei lá, uma semente de chia, uma fruta, né? Ou às vezes até mesmo um leite em pó ali dá para ser levado. Amassa uma banana com leite em pó, polvilha canela, que vai te ajudar no desejo do doce aí, tá? A canela também é anti-inflamatória, então lembrando aqui mais uma vez, quem tem excesso de peso, né, precisa trabalhar esse ponto aqui também, tá? Então é importante fazer todas essas observações, essas combinações para te ajudar nesse processo aí, ok? Bom, pessoal, era esse o recadinho que eu queria deixar aqui para vocês sobre essa questão da alimentação, para fazer não chegar com tanta fome ali, tá? Fazer umas combinações mais legais para te ajudar nisso. E essa semana depois eu volto fazendo mais lives aqui, tá? E se vocês querem ver outro assunto aqui diferente, querem entender sobre algo aqui,
só mandar no direct ou nos comentários dos vídeos que eu trago aqui pra vocês outros assuntos, tá bom? Tô pensando no próximo assunto da live a gente falar um pouquinho sobre o jejum intermitente. Depois vocês me falam se vocês querem saber sobre esse assunto ou não, ok? Beijo e até mais!